Todas as vezes que eu subi, eu desci por conta da vaidade, da arrogância e da prepotência. É exatamente isso. As pessoas estão muito focadas no estrume. E se tem estrume, tem um cavalo. Cara, para de olhar pra bosta, olha pro cavalo. Que legal. Eu acho que assim, objetivo. Pra onde é que você tá olhando? Qual que é o seu ponto de vista? Mas nós estamos em tempos difíceis. Não, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Mania que as pessoas têm de dizer que agora estamos em tempos difíceis. Eu ouço essa frase desde quando era garoto na favela. Ué, então o que era difícil? Se é difícil agora, como é que era lá então? Se lá pra mim não era difícil, o que é que seria agora? Então, cara, não é o que você tem ou o que você construiu ou constituiu. É quem você é. Então, se você resgatar os seus valores e for lá na sua essência, você vai ver que você nasceu privilegiado. Você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides e ainda não percebeu que você não é a porrinha que não deu certo. Você deu certo. Você foi vitorioso lá no start, né? E que vitorioso, né? E ainda não agradeceu. Olha quanta gente deixou a vez pra você. Olha como você foi privilegiado em ter conseguido. Significa que o sucesso estava lá. A sorte estava lá. O resto é com você. E Rufino, pra mim as pessoas também banalizaram o que é difícil, né? Eu tenho um probleminha com funcionário, é difícil. A empresa deu prejuízo um mês, é difícil. As pessoas têm que escolher melhor aquilo que elas colocam como difícil. Difícil é não conseguir sair da cama, difícil é ter um filho assassinado, difícil é ter um câncer crônico. É o que você falou, a gente tá com ar entrando nos nossos pulmões. Estamos com toda a saúde para fazer acontecer. Eu acho que qualquer que seja o contexto de vida que a gente tem, isso não é uma limitação, né? Isso às vezes é um degrau te convidando a seguir em frente. Eu chamo de anticorpos. Porque assim, se você não der uma baixadinha, você não salta. Se você nunca comeu titica, se você nunca teve um resfriado, um sarampo, primeiro troca de temperatura, você morre. Você não tem proteção. Tem sistema a proteção vai se desenvolver na medida que você vai caminhando. Então, eu acho assim, você é um estudioso disso, então você deve saber claramente como é que funciona o cérebro. Convenceram a humanidade lá atrás, quem já conseguiu dar um passo à frente, em vez de dar a mão e trazer o outro, ele diz pro outro, pra você não dá, é difícil, tá? Eu subi aqui, mas é difícil. O outro achou que realmente acreditou naquilo e nem tentou. Cara, é mentira. Sangue azul, nobre, imperador, não, ser humano, semelhante, todo mundo pode, mas alguém para enfraquecer o outro disse que era difícil, o cara acreditou. Cara, nós estamos no século 21, hoje tem informação, tecnologia, um monte de aplicativo que você baixa que está escancarado assim, é possível. Então é hora de você convencer o seu cérebro, informar o seu cérebro, que ainda está parado lá atrás, que não é difícil, é possível. O difícil é o processo, mas você dá o primeiro passo, começou a movimentar. Quando tem movimento, tem oportunidade. Então assim, cara, pare de acreditar não é difícil e comece a acreditar não é possível, que a transformação começa a partir de você. Então eu acho que é isso, né? Mentalidade, tudo começa na mente. Mas se você está acreditando que é difícil, aí vem uma energia divina e fala, seja feita a vossa vontade. As pessoas querem ser importante. Eu falei, eu nasci importante. E eu percebi isso com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu arrumei um trabalho para ensacar carvão. Eu trabalhava 12 horas por dia. E eu conseguia com isso pouco mais de meio salário, mas o suficiente para pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Para 9 pessoas. Minha mãe já tinha falecido. Tomava café da manhã, meu pai e os 7 irmãos. E eu era o provedor daquilo. Eu conseguia com um pouco mais de meio salário promover o café da manhã que não estava ao alcance do orçamento do meu pai. Cara, eu me sentia tão importante. Então a minha importância, se você é importante, eu sou muito importante. Mas eu não sou importante por causa de um carro alemão ou de um primeiro milhão. Eu sou importante porque eu conseguia perceber que importante é quando você consegue fazer alguma coisa que beneficie o próximo. Eu conseguia fazer isso com 8 anos de idade. Então eu nasci importante. Eu já era importante lá atrás. Isso pra mim virou propósito. Eu sempre procuro ser importante. Eu sempre procuro dar a mão e puxar mais alguém. Eu sempre procuro ter o papel de locomotiva, mas sem subestimar quem está do lado ou vem depois. Transformando a outra pessoa também, compartilhando conhecimento, para que ela também perceba que ela também pode ser locomotiva e não vagão. E aí, essa pessoa se fortalece e em vez de me atropelar, ela empurra, porque uma locomotiva empurra a outra. E a composição da vida fica leve. Então, na realidade, pensa num cara que vive feliz. Pensa num cara que vive leve e que vive numa constante alegria e a felicidade. Por isso, saúde. A J.R.
Hoje nós temos a maior empresa. Eu catava latinha, como todo mundo sabe, eu reciclava latinha no aterro sanitário. E lá eu conseguia até mais que isso, eu comia lá e tal. As pessoas ficam perguntando se eu não tenho trauma. Não, gente, eu não tenho trauma, só para vocês saberem, tá? Eu tenho anticorpos. Cara, pensa no negão forte. E aí eu vim trazendo para a vida real um pouquinho de mim, e isso foi para a empresa. Eu fui empreender no CNPJ de outro quando eu tinha 13 anos. Eu tinha papel de empreendedor numa multinacional e lá eu cresci. Lá eu me tornei supervisor, gerente, chefe, aliás, supervisor, gerente, coordenador, diretor. Lá eu cresci, lá eu tinha toda a mordomia do mundo, lá eu tinha conforto, conseguia realizar os meus sonhos. E por consequência ajudar pessoas. Por conta disso acabou surgindo a JR Dis, por conta de um acidente de percurso. E nós começamos a JR Dis. Hoje eu comecei a copiar. Era uma empresa que vendia peça usada. Por que peça usada? Eu comecei a vender peça dos meus caminhões que bateram, não tinha como recuperar. E para vender aquelas peças, eu comprar mais peças, eu comecei a copiar como é que era esse mercado de vender a peça usada. E eu percebi que as pessoas não levavam isso a sério, com formalidade, com sustentabilidade, com seriedade de empresa. E eu comecei a fazer esse modelo porque eu copiava. Eu sempre fui a favor do seguinte, cara, não tenta reinventar a roda, não copia. Eu comecei a copiar e entendi que eu podia, esse mercado era gigante, no Brasil mal se explorava e tinha muito espaço para fazer. E eu fui fazendo, aquilo foi crescendo de uma forma assim, sensacional. E fui trabalhando, nunca tive, sempre empreendi no CNPJ do outro. Então quando eu vim pro meu CNPJ, eu já estava tão acostumado a trabalhar 16 horas por dia. Ficou fácil. Porque, na verdade, não é a empresa que promove, é a pessoa que conquista. Se você esfrega na cara da empresa que você está entregando muito, você vai ser percebido. Ah, mas se eu entregar o meu melhor pela empresa, a empresa não vê. Fica tranquilo, demite a empresa e você vai para uma outra oportunidade onde a pessoa vai te ver. Porque, às vezes, se esquece disso, né? Não é só a empresa que demite funcionário, não. O funcionário demite a empresa. Pessoas boas não ficam em empresas ruins, assim como empresas boas não aceitam pessoas ruins. Para eu me livrar da minha arrogância, da minha prepotência, da minha vaidade, que era o maior veneno, demorou. Todas as vezes que eu subi, eu desci por conta da vaidade, da arrogância e da prepotência. Você quebrou 6 vezes, né, meu? Você pega uma pessoa que não te ama tanto, que quer que você se lasque, você ele também. Às vezes o cara fala pra você, você é um idiota, você é um... Então, ouça. Humildade. A hora que você ouve, você fala, você acha que eu tô sendo idiota mesmo? Cara, até os inimigos você precisa ouvir. Nem Verdade. Que seja para produzir anticorpos. Exato. Então, humildade, gente. Humildade faz uma diferença gigante em qualquer coisa que você se propor a fazer. Então, hoje eu procuro o tempo todo cuidar se a minha atitude está provida de humildade, se a minha ação está provida de gratidão. Então, e eu começo a ter oportunidade de melhorar como ser humano. Se eu tivesse que começar tudo de novo, só para vocês terem uma ideia da importância desse nosso bate-papo, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu seguramente a primeira coisa que eu ia fazer é me preocupar em não ser arrogante e prepotente, para que a vaidade não tomasse conta. Eu ia polir, lubrificar, fortalecer o tempo todo a minha gratidão, seguido de muita humildade, executando com simplicidade. Eu ia ser um ser humano melhor. E agora às vezes eu vejo, Geraldo, que as pessoas confundem um pouquinho o real conceito de humildade, né? As pessoas confundem humildade com pobreza. Então, se o cara prosperou, ele é bilionário ou multimilionário, ele deixou de ser humilde. Tá cheio de pobre arrogante e de rico humilde, assim como tá cheio de rico humilde, né? E de pobre também humilde. Então a humildade para mim é esse se manter ouvir, se manter no simples, se manter humano. É o que te fortalece como humano, é o novo normal. Exato. As pessoas precisam perceber o seguinte, o novo normal é ser um ser humano melhor. Então para você ser melhor, você precisa ser mais amor, mais carinho, mais paixão pelo que faz, mais gratidão, mais conexão e união com a família, mais base, mais família, mais relacionamento de verdade com a esposa, com a mãe, com o pai. Eu, por exemplo, eu vou dar uma mentoria, a gente dá mentoria, e a hora que o cara fala pra mim assim, Geraldo, eu adoraria uma mentoria sua. Eu falo, tá bom. E eu começo a dar mentoria, a pessoa fala, como é que tá o seu relacionamento? Meu relacionamento? Não, minha mulher é sensacional. Não. Eu tô falando dos outros relacionamentos que vem antes da mulher. Qual? Do pai, da mãe, das tia, do irmão. Não quero nem saber desse povo. Epa! Vamos voltar lá. De onde é que você veio? Quem é que te deu vida?
Então, por exemplo, eu vim aqui no Marcos, se ele falar pra mim que o Zé, ele não fala com o Zé, e que o relacionamento dele com o Zé é uma bosta, então, eu ia tentar ajudar o Marcos, tá? Porque tem alguma coisa errada. Porque não importa, cara. A primeira mentoria começa dentro de casa, você nasceu lá, como é que você acha que você chegou até aqui? Como é que você acha que você conseguiu sobreviver quando você nasceu? Tinha o pai e tinha a mãe lá. Não importa o que aconteceu depois, volta lá na essência. Se não é ele, você não existia e você não dá valor para isso. Você acha que você não precisa ouvir mais, que você já sabe. Mentoria, no meu ponto de vista, uma boa mentoria para a pessoa absorver, precisa ouvir. O Marcos acabou de falar, precisa ouvir. Mas se você não estiver ouvindo nem a mãe, que é a pessoa que mais ama você na vida, por que você ouviria o pai? Por que você ouviria a mim, que você acabou de conhecer? Por isso que eu estou dizendo, é muito importante você primeiro ouvir as pessoas que te amam. Ninguém ama você mais do que a sua mãe, nem você. Então, quando você tiver com as baterias descarregadas, faça um processo de tecnologia que é mágico. Você pega o seu smartphone, digita uma mensagem dizendo: amo você, saudade de você, para a mãe. Ninguém ama você mais que ela. Pode ser para a esposa, para o filho, mas experimenta a mãe, para o pai, a mãe. E se você achar que isso é careta, que não tem nada a ver, mesmo assim faça a mensagem, experimenta. E põe só assim: oi. Manda um oi para sua mãe. No dia que você acha que aquele dia foi improdutivo, que não rendeu. E depois você me conta como é que você terminou aquele dia. O poder que esse ser humano que te deu vida tem de abastecer as suas baterias e melhorar não só a sua vida, mas o seu salto. Se você tiver a grandeza e humildade de passar um oi para buscar a energia de quem te deu a vida. Você com certeza, na pior das hipóteses, a partir daquele segundo você vai se tornar um ser humano melhor.